Irmãos, o estudo da escola dominical de hoje, continuando o texto ainda de Esdras, no capítulo 7, versos 27 e 28, uma outra mensagem sobre esse texto que nos diz: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. A sociedade pós-moderna tem o seu jogo de sedução bem definido, e ela está flertando descaradamente com cada indivíduo, com cada pessoa, tentando fazer com que ela busque a aprovação e a admiração de outras pessoas, muitas vezes sem saber o porquê ela deve fazer isso. O objetivo, sem dúvida, é que ela mostre às pessoas, talvez ela ignore isso, o quanto ela foi capaz de conseguir, de possuir e de ser uma pessoa produtiva. Entretanto, essa postura que a leva a ser bastante competitiva e deixar de buscar muitas vezes o reino de Deus, que deve ocupar primazia, vai privar essa pessoa de compartilhar uma riqueza que não poderá ser aferida no futuro, um tesouro que não vai perpetuar pelas gerações, um legado que nunca deixará o lugar onde as coisas não podem fazer diferença, a família. Ora, o Senhor chama os seus discípulos e os chama a servi-lo com alegria. Entretanto, esse chamado pode ser atendido como pode ser ignorado. As palavras que encerram este último capítulo, capítulo 7 de Esdras, são palavras de grande entusiasmo. E o sacerdote, escriba e governador Esdras, ele adorou o Senhor. O texto diz no verso 27 que deste modo moveu o coração do rei a ornar a casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém. Ele entende que foi o Senhor que agiu no coração a Artaxerxes a ponto de ter todas as facilidades para que ele pudesse voltar novamente para Jerusalém. Veja que o amor de Deus ele é expresso aqui em atos de amor, quando o rei resolveu ornar ou adornar a casa do Senhor. Ele reconheceu que a misericórdia divina estava perante o monarca e os seus maiores líderes. O verso 28, na primeira parte, diz que estendeu a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Veja que, a despeito de todas as facilidades, Esdras, atendendo o chamado do Senhor e respondendo ao chamado de Deus, foi uma pessoa ousada. A Bíblia fala que ele defendeu a causa de Judá perante o rei Artaxerxes. O verso 6 mostra como Esdras defendeu o povo de Deus lá ali na Babilônia ainda. O rei lhe concedeu, diz o verso 6, tudo quanto pedira. Então, na verdade, Esdras havia pedido essas coisas e o rei, pela soberana mão de Deus e pelo amor de Deus pela sua causa e pela sua casa, havia então respondido. E também os 7 conselheiros, diz o verso de número 14. Veja que ele não só foi ousado, mas foi humilde também, quando ele reconhece que o sucesso não vinha dele, de Esdras, mas o texto no verso 28 diz foi segundo a boa mão do Senhor. A segunda parte, a última parte desse versículo do capítulo 7, diz que segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre
ele. Assim, diante da situação, ele teve ânimo. O verso 28 diz que ele se animou, né? Ele significa que ele se instalou, que ele buscou reunir os chefes e prosseguir a caminhada espiritual que Deus tinha dado a ele, o chamado cristão que Deus tinha dado a ele, mesmo diante dos desafios para ele, que seria o seu novo normal. Na verdade, ele estava, sem dúvida, numa situação boa lá na corte, e agora ele vai enfrentar inimigos, vai enfrentar o povo de Deus, que talvez não quisesse se desinstalar, e agora então vai ter que ajuntar, diz o verso 28, ainda na última parte, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Qual é a mensagem para os leitores originais? A primeira mensagem é que, mesmo diante das dificuldades, eles foram levados a entender que Deus era soberano e que a boa mão de Deus estava agindo sobre os agentes da aliança, isto é, o rei Artaxerxes, os seus conselheiros e também o povo de Deus que estava ali seguindo o líder Esdras. Não basta Deus chamar uma pessoa, mas basta Deus mover os meios com a sua soberania e agir com a sua boa mão, agindo sobre as pessoas. Dos sintomas é que há um chamado de Deus, é quando a boa mão do Senhor vai movendo o coração das pessoas. A segunda lição, não só da soberania de Deus, mas é que mesmo diante em um mundo de transformação que ele estava vivendo, aqueles agentes, eles são transformados para crer na palavra de Deus, que Deus estava ainda vivo, estava agindo, e Deus queria então afirmar os seus absolutos naquela geração e em todas as gerações, e amar essa palavra com prazer, como dizia o salmista no Salmo 1, no verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esdras era um escriba versado na palavra de Deus. E ele mesmo diante de um mundo em transformação, ele foi levado a crer na soberania de Deus e na soberania da palavra do Senhor na sua geração. A terceira lição para aquela geração era que, mesmo diante das pressões da carne de Satanás, eles precisavam da direção do Espírito Santo. Irmãos, como nós precisamos dessa direção? Eles precisavam seguirem a direção do Espírito, isto é, ouvir, estudar a palavra, meditar na palavra, praticar esta palavra. Alguns versículos nos ajudam a entender isso. O Salmo de número 40, dos versos 6 a 8, o salmista nos diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse é um texto messiânico. Se refere naturalmente a Jesus Cristo, mas mostra que Jesus atende ao chamado de Deus, porque ele se agradou em fazer a vontade do Senhor. Deus não está querendo os sacrifícios, Deus não está querendo aquilo que nós possamos fazer para que haja um chamado, mas crer naquilo que ele já fez através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Salmo 119, eu prometo que eu não vou ler inteiro, mas o Salmo 119, ele nos diz nos versos 9 a 11, no verso 18 e no verso 33, o salmista diz aqui, um texto bom para os jovens: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O verso 18 diz: desvenda os meus olhos, para que eu cumpra as maravilhas da tua lei. E o verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei
até o fim. Então veja, o Espírito Santo há de nos tocar para que nós vejamos a maravilha da palavra de Deus e nós possamos assim ouvir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e, por fim, ela que é regra de fé e prática, nós estarmos praticando. Romanos 10:17 também nos diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que você vai crescer e atender ao chamado de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. Você vai ouvir as pregações e a palavra de Deus há de tocar cada coração. Em Colossenses 3:16, a palavra também nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha quantos textos que falam sobre o coração. Então, Deus fala àquela geração que a terceira lição, que o Espírito Santo, mesmo diante de pressões, ele haveria de dar direção para aqueles nossos irmãos do passado e há de dar direção também aos nossos servos dos dias de hoje. A quarta lição que nós tiramos dessa lição da escola dominical é que mesmo diante de grande idolatria, como existia naquela época, como existe hoje também, e superstições, aqueles irmãos do passado deveriam ser guiados, como os irmãos de hoje, pelos seus ministros, ou aqueles que Deus chama, Deus capacita e Deus envia para o seu trabalho. Pois a palavra de Deus deveria ser crida e obedecida. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Diz ainda Romanos 10. Em Hebreus capítulo de número 13, nos versos 7-9, na primeira parte, diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente a sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Deus nos prometeu, irmãos amados, pastores segundo o seu coração, que apacentassem o seu povo, como diz o profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15, com conhecimento e com inteligência. O autor da nossa revista, aqui a revista da escola dominical, os remanescentes precisam de instrução, lição de número 9, nós estamos seguindo para e passo a revista, estamos expondo o texto de Esdras. Na verdade, ele termina esse texto de uma forma interessante. Ele diz: não há contradição necessária entre o ministro que estuda no gabinete pastoral e a ministração humilde e poderosa nos lares, na rua e no púlpito. Para os apóstolos, diz ele, o serviço pastoral exigia dedicação à oração e ao serviço da palavra. O Senhor Deus pode usá-lo. Deus tem algo a fazer com cada pessoa. Deus tem dado 1 talento, Deus tem dado 2 talentos, Deus tem dado 5 talentos, como Jesus disse na parábola dos talentos. Mas nós não podemos enterrar esse talento. Nós não podemos ficar aguardando alguma coisa acontecer, indo atrás de ventos, de doutrinas, de ondas, de novismos, mas nós somos chamados a ouvir a voz do Espírito Santo falar ao nosso coração, para que nós estejamos então a praticar esta santa e bendita palavra. Eu creio que nós vivemos dias difíceis, dias de pandemia e dias em que a grande confusão no coração, na mente das pessoas. Como é que vai ser esse novo normal? Algumas pessoas estão perguntando. Como é que vai ser a minha vida? Será que eu vou estar trabalhando? Será que
haverá saúde para os meus queridos. Nós muitas vezes estamos preocupados com nós mesmos. E no fundo nós estamos receosos de fazer algo para o Senhor, mas Deus é aquele que chama as pessoas ao seu serviço. Se hoje o Senhor falar ao seu coração, não endureça esse coração, mas atenda ao chamado do Senhor. Esdras não foi negligente ao chamado do Senhor, mas esse texto, a mensagem de hoje, nos mostra que ele respondeu ao chamado do Senhor. Ele saiu da sua rede espiritual, do seu lugar de conforto, para atender ao chamado do Senhor. Jesus Cristo também, ele deixou os céus, ele deixou a coroa real de príncipe de Deus, ele deixou o cetro, ele tirou a sua capa, ele desceu lá do seu trono e veio até este mundo para trazer salvação. Paulo fala que aquele que desceu é aquele que subiu, e aquele que desceu, ele deu dons aos homens. Em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo fala isto. E Deus também, da mesma forma, ele está dando em Jesus Cristo estes dons, estes talentos, estas realizações, estes ministérios. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Não fique triste com as dificuldades, elas aparecem. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas não olhe para as dificuldades, olhe para aquele que pode sanar as dificuldades, Jesus Cristo. No texto de Hebreus que nós lemos, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. É aquele que subiu, é aquele que desceu, é aquele que deu dons aos homens. E ele mesmo, ele pode também te dar salvação, ele pode te dar então aquilo que você está precisando. Você está correndo atrás do quê? Qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo da sua vida? É a glória de Deus? É responder ao chamado de Deus? Ou você está atrás destes novismos ou dessas coisas para tentar mostrar não sei o que para as pessoas que na verdade não são nem significativas para você? Deus tem um chamado, e esse chamado é para fazer diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. Que Jesus nos abençoe, e quando nós não soubermos o que dizer diante desse chamado, apenas ore a Deus e diz ao Senhor como Isaías, que estava diante da morte do grande rei Uzias, estava lá no templo orando, e ele então disse a Deus, diante do chamado de Deus, daqueles querubins que estavam voando, daquela visão do trono de Deus, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você da mesma forma possa fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém.